Meus irmãos, hoje o Senhor nos convidou, te convidou a estar aqui, você em específico, por um motivo muito especial, para falarmos sobre uma temática que durante a nossa vida religiosa, nossa vida aqui dentro da igreja, muitas vezes passou despercebido para alguns de nós, que são os dons infusos, também conhecidos como os dons de santificação. Por que santificação? Quando a gente fala de dons de santificação, logo a gente pensa de quê? Santo. De santo. Onde a gente já contempla de cara quão maravilhoso é o nosso Deus. Que não basta ter enviado o seu Filho para morrer na cruz. Essa imagem aqui atrás de mim, inclusive, essa imagem muito bonita, que expressa esse amor tão grandioso. O amor de Deus ainda não se limitou a isso. Ele ainda quis nos amar de tal maneira que nos deu a possibilidade, não de sermos somente salvos, mas sim santos. E antes que a gente adentre de fato a nossa temática de hoje, que são esses dons de santificação, vamos um pouco recapitular algumas coisas ali que a gente já vem estudando, a gente já vem refletindo sobre. Lá atrás, um tempo atrás, nós recebemos um sacramento. É um sacramento assim que abre as portas, eu gosto de dizer, que é o sacramento do batismo. E o que acontece nesse sacramento do batismo? Ali, além da purificação que é feita, nós recebemos algumas coisas muito sublimes. O Espírito Santo de Deus, nós vemos ali essa semente da fé sendo plantada de fato nos nossos corações. Mas o que vai me levar a essa santidade? Santo Inácio de Loyola, ele nos diz que a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. E quando nós falamos de vencer a nós mesmos, nós estamos falando de alcançar a santidade. Meu irmão, minha irmã, sabe qual que é a semelhança entre Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e nós? A semelhança é que todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós temos esse Espírito Santo presente através do sacramento do batismo, e que é algo extremamente bonito, extremamente belo. Mas só que para alcançar essa santidade, o nosso Deus, tão sublime quanto Ele é, Ele não somente deixou isso. Não, vocês também devem ser santos. Não, Ele ainda foi mais além, foi mais cuidadoso. Ele nos deixou algumas ferramentas. Ferramentas essas que hoje nós iremos discutir e que eu já até apresentei, que são esses 7 dons. Os dons infusos, que são os dons para a nossa santificação. Futuramente, nós trabalharemos a questão daqueles dons que nós recebemos para serviço, para a santificação do próximo. Meus irmãos, e qual que é a vontade de Deus, afinal? A nossa santificação. E eu quero deixar isso bem claro para todos que estão aqui nessa noite. Por isso eu te convido a pegar a sua palavra, lá em 1 Tessalonicenses. Quero te provar através dessa palavra que o Senhor deseja, o Senhor tem sede e anseia pela sua santificação. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. É somente a primeira parte desse versículo. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte:
Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais forte, renovação. Palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, e para essa santificação nós temos essas ferramentas, que para uma didática mais fácil da gente para a gente estar compreendendo, eles são divididos em 2 grupos, que são eles: os dons intelectuais e os afetivos. Os intelectuais, como o nome já é bem sugestivo, está voltado à nossa psique, ao nosso psicológico, que são eles: sabedoria, entendimento, prudência e ciência. No outro grupo, que é o grupo dos afetivos, que se refere aos nossos sentimentos, ao nosso emocional, são o dom de fortaleza, piedade e temor de Deus. E eu quero destacar 2 aqui que, pessoalmente, diante desse estudo que eu realizei, dessa temática de hoje, me chamou muita atenção, que mostrou quanta importância nós devemos dedicar a esses dons, que é o dom de sabedoria, que é o dom maior entre esses, e o temor de Deus, que é o dom primordial. Nós primeiro precisamos passar pelo temor de Deus, para conhecer de fato todos os demais dons. E o ápice dos dons, a sabedoria. Mas de fato, o que é a sabedoria? E por que ela é de fato esse ápice, o topo, o maior dom de todos? Quando nós estamos falando de sabedoria, pelo menos eu, algo particular meu, me recordo na hora de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a sabedoria encarnada. E nesse caminho de santificação, que é essa trajetória com essas ferramentas, nós buscamos cada vez mais nos assemelhar com Jesus, porque Ele é essa sabedoria encarnada, essa sabedoria que se fez carne e habitou entre nós. Mas de fato, o que é o dom da sabedoria? É o dom que nos concede o sentido adequado para sabermos apreciar as coisas de Deus. Isso é muito bonito, porque Jesus, enquanto Ele estava aqui andando fisicamente no nosso meio, quantas maravilhas, quanta sabedoria nos agia, quanta sabedoria era proferida pela palavra desse Senhor, quantas vidas foram tocadas através dessa sabedoria que se fez carne. E esse é o dom da sabedoria de Deus, é nós sabermos apreciar as coisas que se remetem a Ele e a Ele próprio. E o que esse dom vai fazer na minha vida? O que essa ferramenta vai contribuir comigo? O dom da sabedoria, ele nos faz ter mais gosto pelas coisas de Deus, nos estimula a fazer o que é bom. Jesus fez o que é bom? Sim ou não? Com certeza, coisas maravilhosas, incríveis. Novamente, a própria sabedoria encarnada. O dom da sabedoria, ele nos tira do relativismo, que é ali quando a gente fica em cima do muro, não sabe se a gente é frio, não sabe se a gente é quente, fica no morno. E o dom da sabedoria, ele vem para nos tirar disso, porque esse morno não agrada a Deus. Nós precisamos ser pessoas decididas, convencidas. Nós precisamos tomar posse e exercer essa certeza. Por isso, está aí o dom da sabedoria para nos ajudar. E ele também, ele nos leva ao mais fundo e maduro fervor. Por que o mais fundo e maduro? Essa maturidade vem desse reconhecimento de saber, isso é algo bom, isso é algo ligado a Deus, isso é algo que me aproxima mais de Deus.
é sentir esse reconhecimento arder no nosso peito e dizer: Senhor, eu te louvo por isso. Senhor, eu te louvo pelas maravilhas que o Senhor tem realizado na minha vida. Meus irmãos, quantas vezes nós falhamos com esse dom de sabedoria? Quantas vezes faltou sabedoria na nossa vida para a tomada de decisões, onde a gente só ficou naquele relativismo ali? Será? Não, talvez sim, não, talvez não. Nós precisamos de sabedoria, meus irmãos, para alcançar a santidade, para alcançar os planos que o Senhor tem para cada um de nós. E algum dos benefícios desses, eu sei que eu falei aqui as ações que já pareceu algo muito atrativo, muito benéfico, mas nós temos alguns benefícios de fato, que é o robustecimento da nossa fé. Nós temos uma fé mais forte, mais robustecida. Por quê? Porque é uma fé cada vez mais presente na graça de Deus. É uma fé que se desenvolve porque a esperança está sendo depositada em algo que dá resultado, que é o próprio amor de Deus. E outro benefício é que o dom da sabedoria nos permite saborear o cuidado de Deus. Nos permite ter essa graça de que, se eu abro os meus olhos quando eu acordo, gente, que graça, o Senhor está me dando mais uma oportunidade de ser santo. O Senhor está me dando mais uma oportunidade de vencer e alcançar os meus objetivos, romper os obstáculos que a vida me impõe. Ela também nos dá o aperfeiçoamento da caridade, que é algo que nós até mesmo aprofundaremos mais um pouco futuramente, que é essa questão da caridade. O dom da sabedoria, ele nos dá um coração mais cheio. Cheio do quê? De pedras? De vazio? De vento, poeira? Não. Do amor de Deus, que é aquilo que nos preenche verdadeiramente. Nós vemos também, meus irmãos, ser despertado dentro de nós, através desse dom, um amor maior pela igreja. Nós viemos na Santa Missa, nós conseguimos compreender quanta graça é derramada nesse momento. O quão sublimes são esses momentos que a Santa Missa nos oferece. Nós vemos, a partir principalmente da leitura do Evangelho, uma interpretação diferente. Nós reconhecemos tudo aquilo que é lido, não somente pelo Padre, mas através de nós mesmos, nas nossas casas. Nós compreendemos o que a palavra de Deus quer nos dizer. Aonde ali que nós estamos errando, o que nós estamos fazendo, nós nos encontramos na palavra. Nós nos vemos ali naquele momento as nossas necessidades, as nossas fragilidades, sendo encontrada com a fonte da fortaleza, que nós veremos mais à frente. E a partir desse dom, nós também conseguimos algo muito importante, que é a renúncia. Nós passamos a renunciar àquilo que não nos leva a Deus, renunciar àquilo que nos afasta, renunciar àquilo que é mal, que é totalmente contra e oposto ao bom. Esse é o nosso dom de sabedoria. É esse um dos dons que o Senhor te concedeu para a sua santificação, para a minha, para a nossa santificação. Outro dom é o dom do entendimento e também conhecido como dom de inteligência. Então esses daqui foram somente as pessoas mais inteligentes que habitaram, que pisaram no mundo, que tiveram esse dom. E não, sou uma pessoa burra, não sei de nada não. Se perguntar para mim quanto que é 2 vezes 2, eu não vou saber. Brincadeira, gente, eu vou saber. Mas não é essa inteligência. Nós estamos falando aqui de de dons espirituais. Algo que o Senhor nos concedeu de maneira filial. E o que o dom da inteligência ele vem nos dizer? O que ele é? O dom do entendimento, da inteligência, ele nos dá a percepção espiritual necessária para entender as verdades da fé
em consonância com as nossas necessidades. É você estar olhando e falando assim, se deparar com uma situação que você tem vivido, falar, Senhor, eu precisava mesmo ter passado por isso. Porque diante de tudo isso, o Senhor me mostrou o quanto forte eu sou. Quanto determinado eu sou. É olhar com o olhar do Espírito Santo. Ficou um pouco confuso essa frase. É nós renunciarmos ao nosso ponto de vista humano e pegarmos esse do Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, me mostra qual que é a verdade, Espírito Santo. Tira essa cegueira humana que não me permite ver e contemplar as graças de Deus na minha vida. Me dê, Espírito Santo, uma visão como a sua, capaz de enxergar aquilo que ultrapassa o racional, que ultrapassa o humano. Esse é um dom do entendimento. Ele nos faz entender as verdades necessárias que nós precisamos. As verdades aquelas comprovadas cientificamente? Não. Mas sim, aquelas verdades que, como eu disse, ultrapassam o nosso racional. É ver o que é divino sobre a aparência do que é material. É você olhar aquilo que fala assim, que lá fora vão te julgar, fala assim, não, isso não existe, isso não existe. Quem te diz que a transubstanciação na Santa Missa realmente acontece? Mas você sabe porque você é batizado, batizada, você tem esse dom concedido de maneira filial, capaz de entender e de ver aquilo que acontece, que ultrapassa o humano. E quais são os benefícios desse dom para a nossa vida? Nos tira a cegueira espiritual, como eu já havia dito. Nos dá o conhecimento da verdade que ultrapassa a razão humana. E algo muito curioso que aconteceu, que assim me desperta muito minha curiosidade, que é um milagre que ocorreu lá em Lanciano, lá no século 8, onde durante uma celebração houve esse questionamento de que se realmente a transubstanciação realmente acontecia, se aquele vinho ele realmente se tornava sangue, e aquele pão, aquela partícula realmente se tornava o corpo de Cristo. E durante esse questionamento, quão sublime é esse fato que aconteceu, que esse pão, essa partícula se tornou o corpo de Cristo, e que esse vinho, ele se tornou o sangue. Meus irmãos, e isso é muito bonito, porque é o Senhor nos falando, eu existo, o meu amor por vocês é verdadeiro, olhem para mim, acreditem naquilo de cada uma dessas pessoas, desses meus servos que eu envio para proclamar a minha verdade a vocês. E mais adiante, meus irmãos, vamos agora contemplar, analisar mais um dom, que é o dom da prudência, também conhecido como o dom do conselho. Então esse daí vão ser somente aquelas pessoas que sabem dar bons conselhos. Não exatamente, tem a ver, mas não totalmente. E o que é o dom do conselho? É o dom que nos faz agir com esperteza, que nos faz escapar, fugir daquilo que não nos leva a Deus. Ele nos faz nos distanciar das astúcias do inimigo, porque nós sabemos que o inimigo a todo momento ele vai tentar fazer o que com essa santificação? Afastar ela de nós, ou melhor, nos afastar da santificação. O inimigo não nos quer unidos a Deus, e esse dom de prudência, ele vem em auxílio a isso, para nos desviar, para nos afastar dessas ações, dessas emboscadas do inimigo. Nos faz mais astuciosos. E além disso, nos concede uma maneira certa de proceder. Isso é bom? Então eu vou fazer isso. Isso é o melhor para nós.
mas tem o fácil. Eu vou optar pelo qual? Pelo melhor. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é o melhor para nós. Isso é o dom de prudência. Isso é ter prudência, espiritualmente falando. Nós não ficamos fascinados facilmente por qualquer coisa. Nós sabemos olhar aquilo, falar assim: aqui eu vejo a presença de Deus. Se encantar com as pequenas coisas onde há a presença de Deus. Não é somente olhar para um poste e fica lá contemplando. Não é olhar para as coisas supersticiosas, por objetos supersticiosos, idolatrar aquilo como se trouxesse uma verdade para mim. Não. Fazer isso, meus irmãos, é agir com ausência total de prudência. É você renunciar a isso. Você tirar os seus olhos disso. Você falar assim: isso aqui não há a presença do meu Deus. A presença do meu Deus está aqui, ó. Bate no seu coração. Esse coração que você bate aí, é aí que está a presença de Deus. É aí que Deus habita. Não é em objetos supersticiosos. Esse é o nosso dom da prudência. É saber discernir. Isso tem a presença de Deus? Eu vejo Deus presente nisso. Eu vejo Deus presente nessa situação. Eu vejo Deus presente nessa ação do meu irmão. Eu vejo a presença de Deus em um conflito que ocorre na minha casa, em um problema que eu estou vivendo, em algo que eu estou desejando muito. Por isso, meus irmãos, nós precisamos agir com prudência. E outro dom que nós temos é o dom da ciência, ou também conhecido como dom do conhecimento, que é o dom que nos faz perceber e sentir Deus na natureza e nos acontecimentos. Eu acho que só pela essa frase aqui que eu já disse, já veio algum santo aí na cabeça de vocês. Não sei se corresponde ao mesmo, mas para mim veio São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele percebia e contemplava essa presença de Deus nas coisas, na natureza, nos animais. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós temos que sair daqui e passar a conversar com o primeiro cachorro que nós vamos ver na rua. Não. Mas é saber compreender que essa pessoa aí, ó, olha para quem está perto de você. Olha no olho dela. Tá vendo essa pessoa aí? Esse olho que você acabou de ver? O dom do conhecimento é você compreender que dentro dessa pessoa aí existe um fragmento de Deus. Existe a presença de Deus dentro dela. Isso é muito importante. Porque aí vem o peso da nossa consciência, vem a nossa responsabilidade, que é o amor ao próximo. Amar aquilo que o Senhor criou para o nosso próprio benefício. Esse irmão que está aí do seu lado é amar ao próximo. É ver que o irmão está passando por algum apuro e você falar assim: não, vem cá, eu te ajudo, levanta. Você é forte, o Senhor te ama. Sua fortaleza é Deus, não é essa dificuldade que você tem passado, não. Não é esse objeto que você tem guardado dentro de casa, não. E o que Ele nos faz, meus irmãos? Ele nos faz fascinar, Ele não nos deixa nos fascinar por qualquer coisa, somente pelas coisas que têm a presença de Deus. Muito semelhante, né? Um dom, essa ligação dos dons uns com os outros. É muito bonito isso, porque é como uma escada da santificação que nós vamos subindo, degrau a degrau, onde todo ali, para você alcançar um desses dons, você precisa também estar colocando o outro em prática. Não existe falar assim: não, hoje eu vou exercitar somente um dom, vou exercitar somente o dom da sabedoria. Não, a gente precisa exercitar todos, porque eles estão intimamente ligados. Este dom, ele está ligado, inclusive, de maneira muito íntima com a providência divina.
que é saber que Deus está agindo na nossa vida. É você saber que, por maior que seja a nossa dificuldade, eu não sei a dificuldade que você tem passado, juro a cada um, juro a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, que eu não sei a sua dificuldade, mas esse dom aqui, ele nos convida a ter essa certeza da providência de Deus, da providência divina, de que eu estou passando por um momento ruim, um momento de tristeza, mas Deus é maior. Deus, Ele age em meu auxílio. No final disso tudo, eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu vou ver o quão forte eu sou junto de Deus. Eu vou ver todas as maravilhas, todo o conhecimento, toda a graça que eu vou conseguir desfrutar dessa situação. E uma coisa também muito interessante desse dom de ciência, que seja, quando nós vemos Deus em algo, nós não vemos em outra coisa, essa outra coisa, nós não damos importância. Esse é o nosso dom de ciência. E mais à frente nós vemos outro dom, que é o dom de fortaleza, também conhecido como dom de coragem. São Bento, ele nos dizia que ter como certo de que em qualquer lugar Deus nos vê, é essa coragem. Eu levantar da minha cama e falar assim: Senhor, eu vou vencer esses obstáculos na minha vida. Senhor, eu vou ter uma vida de oração mais intensa. É ser em conformidade a essa frase de São Bento. Vou até repetir ela: ter como certo de que em qualquer lugar Deus nos vê. É você visitar uma pessoa necessitada, ninguém está vendo, mas Deus sim. Este dom é o dom que nos move a executar, que nos ensina o conselho. Está vendo novamente essa intimidade, essa junção entre esses dons? Que inclusive eu lembro muito de Santa Joana d'Arc. Foi lá, o Senhor inspirou. Ela foi com essa fortaleza, com essa coragem e encarou. Ela viu a graça, os frutos. E dessa maneira nós também devemos agir com coragem. Não é essa coragem humana, não. É essa coragem espiritual dada pelo próprio Espírito Santo na nossa vida, para a nossa santificação. E ela nos faz, ela nos opõe ao comodismo, né, que 6 horas, eu tenho compromisso, mas ainda demora, daqui 2 horas, não, mas eu não vou rezar o terço não, porque eu estou cansado, não, estou cansado, estou com preguiça. Não, o dom de coragem, ele nos move, fala assim: eu tenho capacidade para isso. Hoje está frio, não vou no grupo de oração não, estou com coragem para enfrentar esse frio. Meus irmãos, nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus, pessoas batizadas. Nós devemos tomar posse dessa coragem, encarar esses desafios, mostrar que sim, que nós somos capazes. Mostrar que essa palavra que Deus, quando Ele fala assim: você é capaz, meu irmão, você fala assim: realmente, Senhor, eu sou capaz. Bate no seu peito nesse momento e fala: eu sou capaz de ser santo. É isso, amém. E esse dom, ele nos dá algumas coisas, essa força sobrenatural, esse dom de fortaleza. O que ele quer dizer quando eu digo força sobrenatural? Nós passamos por situações na nossa vida, e muitas situações, que não é pouca, pelo menos para mim não é pouca de maneira alguma, que são muito desafiadores. O nosso humano é incapaz de enfrentar, de vencer as dificuldades que muitas vezes surgem na nossa vida. Às vezes é uma tristeza que toma conta de uma maneira tão intensa do nosso coração, que humanamente a gente não tem nem escapatória, a gente não tem saída. Mas aí vem o Espírito Santo com esse dom magnífico e nos dá essa força sobrenatural de enfrentar essas dificuldades, de enfrentar essa dificuldade, essa tristeza, esse sentimento, essa situação que você fala: não, é impossível superar isso aqui, não consigo não, de maneira alguma.
tome posse, meu irmão, desse dom de fortaleza sobre a sua vida, porque através dele nós vamos vencer isso. Ele nos faz mais perseverantes. Não é que estou ali seguindo, vindo toda segunda-feira, opa, hoje me deu preguiça, não vou. Não, tenho um dom de fortaleza, eu sou perseverante, eu vou perseverar, eu vou dar continuidade com o processo formativo, eu vou até o final. Enquanto estiver tendo formação, eu vou estar aqui, porque eu vou estar provando, vou estar experimentando mais a graça de Deus. Esse é o dom de fortaleza, é o dom que nos ajuda a perseverar, buscar cada vez mais intensamente a presença de Deus, as coisas que nos levam a Ele. E agora, terminando, não o último, claro, nós temos o dom de piedade, que é um dom de intimidade, de uma intimidade sentimental, amorosa com Deus. Ele nos faz tratar as coisas de Deus como sagradas. É eu vir daqui e saber que eu estou diante de algo sagrado, saber que durante a liturgia é algo sagrado, um momento sagrado na minha vida, um momento ímpar que eu estou vivendo, saber que a oração eucarística é algo sublime também na minha vida, outra oportunidade muito imensa da gente estar vivendo. É através desse dom que nós vemos a parte de Deus presente em cada irmão. Novamente, outra semelhança com outro dom que nós havíamos falado. Então ele nos leva a respeitar e aceitar o próximo como ele é. Olha para o seu irmão aí de novo. Eu sei que ele não é muito bonito, não. Eu sei. A gente tem lá nossos defeitos. Eu sei que muitas vezes ele fica com essa cara de bravo aí, ó. Olha essa cara de tristeza. Vixe, Pedro, nunca olhou na minha cara. Está aqui sentado do meu lado, mas nunca olhou na minha cara. Nunca me falou um bom dia, boa noite, me vê na rua, vira até as costas. Meus irmãos, nós precisamos agir com mais piedade. Olhar para o nosso irmão e aceitar ele como ele é. Não somente de maneira física, mas dessa maneira mais subjetiva. É o dom que nos ajuda a amar o próximo. Esse amor ao próximo nós precisamos. Esse respeito é o primeiro passo para amar ao próximo. E mais adiante, terminando, e que é um daqueles que eu destaquei como o primordial, o primeiro passo desses dons, que é qual? Temor de Deus. Qual que é a igreja? Temor de Deus. Quando eu falo temor, logo vem uma palavra na nossa cabeça: medo, receio. Então esse dom quer dizer que eu devo ter medo de Deus? Não, de maneira alguma. Então por que ele fala temor de Deus? Temor de Deus é fugir do mal e procurar mais a Deus. É procurar agradar o coração do Senhor, condizer mais com a vontade dEle, fugir daquilo, do pecado, daquilo que nos leva cada vez mais para a escuridão, que nos tira do caminho de Deus, que nos coloca mais no caminho ali desviado do inimigo, do que no caminho de Deus, que nos faz encarar mais as trevas do que a luz. São João Paulo II, ele nos explica que o dom do temor de Deus não significa medo irracional, mas o sentido de responsabilidade e fidelidade à lei de Deus, que é algo que nós já havíamos falado lá no início, lá no seminário de vida no Espírito Santo, sobre a fidelidade de Deus. E novamente, eu aqui, até uma coincidência, muito abençoada, ter pegado uma temática que volta a essa questão da fidelidade a Deus. Nós precisamos responder a essa fidelidade. Nós precisamos agir com temor a Deus e responder com fidelidade a Ele, porque Ele é fiel a nós. Ele é fiel a nós, Pedro? É. Quando você coloca seus joelhos, você se coloca de joelhos, seja aqui na igreja ou lá dentro da sua casa, e clama a ação de Deus, Ele te ouve. E ainda digo mais, Ele se sente muito atraído pela sua oração.
Suas palavras despertam algo tão magnífico no coração de Deus. E eu não sou a única pessoa que te diz isso, não, meu irmão. Se você quiser chegar em casa e pesquisar um pouco no YouTube, principalmente, sobre isso, sobre o nosso louvor, sobre a importância da nossa oração, você vai ver o quão atraído Deus se sente pelas suas palavras. Nossa, Pedro, mas eu falo feio demais, eu não sei o que falar, não. Mas mesmo assim, o Senhor não se importa com isso, não. O Senhor não se importa se você diz palavras bonitas, palavras simples ou rebuscadas. Ele se encanta pela sua voz. Ele se encanta por essa ação com temor a Ele. E o que esse temor a Deus Ele nos faz? Ele nos faz buscar nos moldar mais em conformidade com essa lei de Deus. Ele nos faz odiar o mal. Ele nos instiga a responder ao amor dEle. Porque o amor de Deus é algo que nós estamos aqui falando desde o início. Essa imagem, torna a falar novamente. Essa imagem aqui, atrás de mim, é uma representação de um amor imenso. De um amor imenso tão grande, que ultrapassa até a representatividade dessa imagem. Vai além da nossa salvação, ainda se preocupa com a nossa santificação. De tal maneira que nos dá as ferramentas necessárias. E para encerrarmos, gostaria de encerrar com uma frase de Beata Helena Guerra, que ela nos diz: faz, ó Senhor, que o Espírito Santo nos guie. Por isso eu te faço uma pergunta nesse momento, um questionamento. A sua vida, você em si, você aí em casa, tem se deixado guiar pelo Espírito Santo? No início aqui eu te disse que tem uma semelhança entre Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila e nós, que é a presença do Espírito Santo. Mas Pedro, o que diferencia? O que diferencia nós desses santos? Por que muitas pessoas que foram batizadas, receberam o sacramento do batismo, não se tornaram santos? Eu te digo, meu irmão, quando a gente planta uma semente, e a gente deseja o quê? Ver os frutos, certo? Mas se eu pego essa semente, só jogo ela lá, quando eu ainda tenho essa preocupação de jogar ou plantar ela lá na terra, eu não molho, eu não rego, fica naquela terra seca, sem nutrição nenhuma, não realizo uma poda periódica nessa planta, ela vai se desenvolver? Pode até se desenvolver, mas com muita dificuldade. Não vai ser daquela forma sublime que ela deveria se desenvolver. Por isso, essa é a necessidade, meus irmãos, de sermos guiados, de sermos conduzidos pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Permitir que esse poder do Espírito Santo, ele adentre de uma vez por todas as nossas vidas. Ele adentre o nosso coração, nos faça agir com mais sabedoria, nos faça agir com mais temor a Deus, nos faça agir com mais piedade, nos faça agir com mais confiança, nos faça agir com mais inteligência, com todos esses dons infusos, para alcançarmos essa santidade. Nós temos, meus irmãos, esses dons, assim como os santos tiveram. Agora, tudo que poderia ser feito, o Senhor já fez, e Ele ainda te faz mais. Nessa noite Ele te convida a retornar a esse caminho de santidade. E agora depende de você, depende de mim, de nós, particularmente, respondermos a esse chamado. Dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Vencer o nosso humano, vencer uma vida de pecado, vencer a si mesmo, assim como Santo Inácio de Loyola nos diz. Essa é uma vitória muito bela, vencer a si mesmo, vencer as dificuldades de superar o pecado. Meus irmãos, você acredita